Bom, primeira coisa que eu quero trazer para você, já compartilha a tela, eu vou te revelar quais são os segredos do estudante de alta performance. Você sabe essa coisa do marketing digital, os segredos, os 7 passos, você sabe que aqui não tem isso, né? Quem tá aqui é o Pedro Miranda, que não é um residente que tá dando dica de estudos. Essa é a minha vida. Eu fiz rádio de intervenção, depois eu fiz mestrado e eu larguei tudo para focar no que eu amo, que é o estudo e o aprendizado de alta performance. É educação, essa é a minha vida. Então tudo que eu tô falando aqui não é um hobby para você, é o que eu vivo todos os dias, todos os segundos da minha vida, beleza? Então isso é muito importante. Então tudo que eu vou falar aqui para você não é segredo, é o que eu vivo. Isso que eu vou te mostrar é dado, é ciência, e isso é muito importante. Quando você tem alguém em quem confiar, alguém que vive isso, é o mais importante. O meu livro que está aqui atrás é o mais vendido do Brasil e sobre aprendizado não é à toa. Além disso, tem um monte de outras coisas específicas. Agora vamos lá, vamos começar a falar. Quando a gente tem dados, nós vamos avaliar. Quando a gente tem opinião, a gente não tem absolutamente nada. E essa frase é muito bacana, porque dado é o novo petróleo. Se você tiver dado, se você tiver ciência, você sabe o caminho a seguir. Então, o que eu quero? Quando a gente tem uma jornada de sucesso, ela não é feita somente de meta. A minha meta é cumprir um cronograma, a minha meta é fazer 500 questões por semana. Bullshitagem. Ah, Pedro, por quê? Porque a jornada, estudar de jeito certo, ela é feita de vários princípios. Porque não adianta nada você fazer 500 questões por semana e não tiver os princípios básicos do aprendizado. Não adianta nada você cumprir um cronograma se você não sabe quais são os princípios do aprendizado de alta performance. E por que ninguém te ensina isso? Primeiro, porque não sabem. Segundo, porque dá trabalho fazer isso individualmente. E isso aqui é uma foto aqui do IPM, quando a gente construiu isso aqui, os princípios, eles são 5 grandes pilares que a gente traz, que é disciplina, método, execução, foco e ambiente. Pedro, mas você não falou de cursinho? Você não falou de aula? Não. Por quê? Porque se você for ver aí o marketing digital dos cursinhos, é lindo. Você pega lá, tantos primeiros colocados, 60% são dos nossos alunos, 9 em cada 10 aprovados. Espera aí, esse tanto de vaga. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Se todos os cursinhos aprovam, não tem o melhor, não tem o pior. O que tem? É o aluno que é o principal. Se ele segue princípios, independente do cursinho, vai dar certo. Porque a maioria dos cursinhos, gente, tem vários aí que são influências de aprovação. Chega lá na turma da Unifesp, da USP, paga pra todo mundo, paga jantar, paga não sei o que, paga tudo pro cara passar nas primeiras colocações. Esse não é você. Você não é gênio. 2% da população é gênio, independente do cursinho X, Y, ela é superior. Não é você. Os nossos alunos, a gente criou residência médica em casos reais. Por quê? Porque os nossos alunos vencem pelo esforço e não pelo talento. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vamos falar um pouquinho da disciplina. Vocês sabem, quem me conhece há mais tempo sabe que eu adoro ler, adoro estudar essa parte toda. E eu gosto demais. Eu tenho inclusive uma camiseta autografada do Michael Jordan. Adoro ele. E tem uma frase na biografia dele, muito bacana, que ele fala assim: eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, eu fui encarregado de dar o último arremesso e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos na minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Você consegue perceber, meu anjo? Você consegue entender? Você tá lá com seu ego inflado, lindo e maravilhoso, achando que você vai assistir uma aulinha, fazer 60 questões, as mesmas para todo mundo, viciadas, tirou 90%. Você vai se sentir o rei na barriga. Não é. Entenda. O seu melhor professor é o seu último erro. Sabe por que o Michael Jordan foi 6 vezes campeão na NBA? Foi 5 vezes MVP, que é o jogador mais valioso? Porque ele errava muito. Mas ele não errava e ficava triste porque em 26 finais ele foi encarregado de dar o último arremesso e errou. Errei uma questão, Pedro, vou chorar. É assim a mentalidade. Graças a Deus eu errei. Eu vou melhorar para não errar no dia da prova. É assim que o campeão vence. É assim. O campeão erra mais de 9.000 cestas, perde 300 jogos. Mas qual que é a diferença do campeão? É que no outro dia ele tá treinando para ser melhor. Ele não fica chorando. Isso é comigo, é com outro, é com todo mundo e tem que ser com você. Por que eu tô trazendo isso? Olha essa curva. Qual que é a expectativa do estudante, Pedro? A expectativa do estudante é que a preparação dele vai ser linda e perfeita, uma linha reta até o final, e não vai. A expectativa vai ser cheia de altos e baixos da realidade. Então aqui a gente tem um gráfico entre o progresso e o tempo. Não vai ser uma linha reta. Então aqui o que a gente consegue perceber? A gente tem uma previsibilidade sua, nós temos embaixo uma zona de desnível, que é tranquila de acontecer, mas a gente tem algumas zonas de euforia. O
mais importante não é que você caiu em um determinado mês, caiu em um determinado ponto, isso vai ser prejudicial. Não, pelo contrário, não vai. Por que eu estou te trazendo isso? Entenda que você tem que ser melhor do que o dia anterior. Agora, cuidado com uma coisa. A preparação para a residência médica, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida em que você vai, nossa, Pedro, estudei 2 semanas bem, 3 semanas dei, transformei minha vida num inferno e estudei. Não é a provinha da faculdade. É uma maratona. É uma maratona. Então, a maratona, você tem que saber onde você vai colocar energia. Será que compensa você se matar nos primeiros 3 meses e depois cansar? Então, cuidado com isso aqui, tá bom? Que é o que eu sempre falo da minha famosa frase, sem pausa e sem pressa.